Olá, pessoal. Aqui é a Marília, professora de gramática. Vamos para mais uma aula de resolução de exercícios. Vamos trabalhar hoje o módulo 8, processos de formação de palavras. Vocês tiveram essa matéria com o professor Zé Ferreira, beleza? Vamos aí, peguem a apostila de vocês, abram na página 163, por favor. Vamos começar pelo exercício 141. Veja bem, nós temos aí um texto e o que é pedido para nós? No texto, a expressão ruibarbosianamente, segundo parágrafo, significa... Vamos ler o segundo parágrafo para a gente entender o contexto. O vestibular de Direito a que me submeti, na velha Faculdade de Direito da Bahia, tinha só 4 matérias: português, latim, francês ou inglês e sociologia. Nada de cruzinhas, múltipla escolha ou matérias que não interessassem diretamente à carreira. Tudo escrito tão ruibarbosianamente quanto possível, com citações decoradas preferivelmente. Vejam bem, como que a gente vai chegar a essa ideia que é transmitida por essa palavra? Observando o sufixo, tá? A gente vê o sufixo mente, que é um sufixo adverbial, e neste caso ele está indicando modo, pois refere-se ao modo como se dava a escrita do vestibular de sua época, beleza? Esse modo era a maneira de Rui Barbosa, por isso ficamos com a alternativa C. Vamos para o próximo exercício, 144. Leia, atira e responda a questão. É um mundo terrível. As pessoas não sabem mais o que é carinho. Carinho é o diminutivo de caro. O efeito de humor na situação apresentada decorre do fato de a personagem no segundo quadrinho considerar que carinho e caro sejam vocábulos. A gente chega na alternativa D. Ela considera que esses vocábulos são cognatos. O que significa vocábulos cognatos? Trata-se de palavras que vêm de uma mesma raiz, tá bom? Seriam cognatos essas palavras neste caso aqui, se ambos os casos elas tivessem sido utilizadas como adjetivo, que significa preço muito alto, certo? Num caso, ela estaria no seu grau normal e no outro estaria no diminutivo. Porém, não é isso que ocorre. O que ocorre é que, em um caso, que é o primeiro, o carinho é um substantivo masculino que significa afago, um gesto afetivo, tá bom? Que tem uma origem lá no espanhol. O outro, que ela brinca, é esse o sentido de um adjetivo, tá? Que significa preço muito alto e tem sua origem lá no latim, tá bom? Vamos analisar aqui rapidinho as outras alternativas, só para a gente ter a certeza. Veja bem, letra A, derivado de um mesmo verbo? Não, não se trata de verbo. São híbridos? Não, não são híbridos, tá? O que são vocábulos híbridos? Quando derivam de uma língua estrangeira. Aí a gente mantém a estrutura original desse vocábulo e acrescenta os afixos, sufixos ou prefixos da língua portuguesa, por exemplo, tá bom? Então, não é este o caso. Derivados de vocábulos distintos? Não, ela não considera. Eles são derivados de vocábulos distintos, mas não é isso que é considerado. Exatamente por isso temos o humor, tá? Formados por composição? Também não, né? Porque a composição é quando a gente tem dois ou mais radicais ou palavras que são unidas e aí formam uma nova palavra. Beleza? Maravilha, então ficamos aí com a letra D. Número 152. Vamos lá. Está na página 166 e 167. Sobre o elemento estrutural ONI, que forma as palavras do texto, onipotente, onisciente, só não é correto afirmar. Essas palavras ocorrem aí no final do primeiro parágrafo. Veja bem, vou ler com vocês. Ora, nesse tempo, Jacinto concebera uma ideia. Este príncipe concebera a ideia de que o homem só é superiormente feliz quando é superiormente civilizado.
E por homem civilizado, meu camarada entendia aquele que, robustecendo a sua força pensante com todas as noções adquiridas desde Aristóteles e multiplicando a potência corporal dos seus órgãos com todos os mecanismos inventados desde Taramemes, criador da roda, se torna um magnífico Adão, quase onipotente, quase onisciente, e apto, portanto, a recolher todos os gozos e todos os proveitos que resultam de saber o poder. Vamos ver aí, então, o que não é correto afirmar sobre essa estrutura ONI. Vamos lá, ó. Letra A. Equivale quanto ao sentido ao pronome todos ou todas, usado de forma reiterada no texto. Sim, essa aí está correta. Por quê? Essa estrutura ONI, esse prefixo, traz a ideia de totalidade. Tá? Semanticamente, esse elemento ONI, ele equivale ao sentido de todos. Então, essa está correta. Letra B. Possui sentido contraditório em relação ao advérbio quase, antecedente. Ele aparece lá, né? Quase onipotente, quase onisciente. Veja bem, essa aí também está correta. Por que fica contraditório? Oni tem o sentido de todo. Agora, a palavra quase, ela reduz a ideia de que Jacinto se tornou sábio e poderoso por completo. Por isso, fica contraditório. É o todo e o incompleto, certo? Vamos lá para a letra C. Então, a letra A e a letra B, corretas. Letra C. Trata-se do prefixo oni, que tem o mesmo sentido em ambas as palavras. Beleza, é um prefixo e ambas as palavras utilizam esse prefixo com o sentido de totalmente. Letra D. Entra na formação de outras palavras da língua portuguesa, como onipresente e onívoro. Também. Beleza. A palavra onipresente, que quer dizer presente em todos os lugares, e onívoro, que quer dizer que come de tudo. Estão presentes, então, em outras palavras. Maravilha, também está correta a letra D. Vamos agora para a letra E. Deve ser entendido em sentido próprio, em onipotente e em sentido figurado em onisciente. Essa alternativa ela está incorreta, certo? Em ambos os sentidos são de totalmente, de todo, e é o sentido literal, tá bom? O prefixo ele tem o seu sentido próprio, mesmo que a palavra apareça em sentido figurado. Então, essa aí está incorreta. Beleza? Vamos para a próxima. Vamos lá. 153. Vejam lá, leia o texto e responda. Os substantivos do texto, derivados pelo mesmo processo de formação de palavras, são. A resposta é a letra A. A explicação está aí para vocês, ó. Nós temos a palavra juvenilidade e a palavra timidez. Em ambos os casos, trata-se de uma derivação por sufixação e que há a transformação de um adjetivo para um substantivo. Então, juvenilidade, nós temos aí o adjetivo juvenil mais o sufixo dade. E aí forma-se juvenilidade, que é um substantivo. Na palavra timidez, a mesma coisa ocorre. Tímido, adjetivo, mais o sufixo es. E aí forma-se a palavra timidez, que é um substantivo. Vamos dar uma olhadinha nas outras alternativas, só para que fique bem claro. Vamos lá, prestem atenção. A alternativa B, que é a palavra geração e byroniano, a gente tem aí, ó, a palavra geração tem aquele sufixo nominalizador que a gente viu na aula do módulo 7. Lembra o são, que nomeia uma ação? Então, a gente tem o verbo gerar, mais esse sufixo são.
Beleza? Já a palavra byroniano, nós temos um sufixo que transforma o substantivo Byron em adjetivo e não um verbo em substantivo. Portanto, são diferentes. Letra C. Temos aí a palavra reflexo e imaginários. A palavra reflexo deriva do verbo refletir. Temos aí uma derivação regressiva, certo? Já a palavra imaginário, a gente tem a união do verbo imaginar mais o sufixo ário. Então, nós temos uma sufixação, transformando um verbo em adjetivo. Também são diferentes. Letra D. Prematuramente e autobiográfico. A primeira palavra, prematuramente, aí a palavra prematuramente, nós temos o prefixo pre, mais a palavra primitiva maduro, que vem do latim maturus, e aí nós temos a adaptação fonética, por isso falamos prematuro, mais o sufixo mente. Temos um caso de derivação parasintética, beleza? Pois resulta do acréscimo simultâneo do prefixo e sufixo. Precisamos dos dois, tá bom? A palavra autobiográfico, ela tem um prefixo que a gente chama de falso prefixo, que é esse auto, tá? O que é um falso prefixo? Ele possui um radical próprio, tá? E um sentido próprio. A gente sabe que auto diz respeito a algo que é por si mesmo, de si mesmo, é próprio, tá? Então eu posso falar, por exemplo, consigo me autogovernar. Auto e governar são palavras distintas, elas não são escritas de forma unida, elas são escritas separadamente, tá? Mas no caso de autobiográfico, vem escrito junto, por isso a gente chama de falso prefixo, tá? Aí, autobiografia, então, seria um caso de justaposição. Só que aí a gente coloca o sufixo ico, que significa algo que faz referência a algo externo, tá? Com relação à biografia, neste caso. E aí teríamos uma sufixação. Então, a gente tem uma justaposição no autobiografia e depois a gente tem a adição de um sufixo. Então, são formadas diferentemente essas duas palavras. E a letra E, saudade e infantil. A palavra saudade, ela é primitiva, certo? Não está derivando de uma outra palavra. Já a palavra infantil, ela é derivada por sufixação do substantivo infante. Também, então, tem a formação de forma diferente. Beleza? Ficamos aí com a letra A. Próximo exercício, 159. Nós temos um texto aí. Vamos ao que o exercício nos pede. Página 170. Vejam lá. Vamos analisar palavra por palavra. Complexidade. A palavra complexidade, ela é formada pelo adjetivo complexo mais o sufixo dade. E aí nós teremos a formação do substantivo complexidade. Encontramos essa explicação no número 3, constituída por sufixo formador de substantivo a partir de adjetivo. Próxima palavra, definição. Nós temos aí o verbo definir mais o sufixo são. Temos, portanto, olha mais uma vez esse sufixo nominalizador que falei para vocês desde o módulo 7, aparecendo aí, ó. Temos a formação da palavra definição como um substantivo, beleza? Encontramos essa explicação no número 4, constituída por sufixo formador de substantivo a partir de verbo. A palavra insuportável, nós temos aí o prefixo in,
que indica negação, mais o verbo suportar e o sufixo ável. Temos a formação, então, da palavra insuportável como um adjetivo. Essa explicação a gente encontra no número 2, constituída por prefixo com sentido de negação e sufixo formador de adjetivos a partir de verbos. A palavra obras-primas trata-se de dois radicais formando uma palavra. Ficamos com o número 1, constituída por composição através de justa posição. Beleza? Ficamos então com a alternativa D, 3, 4, 2, 1. Tá certo, pessoal? Fica um abraço para vocês e bons estudos!